Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que você está de pé. Efésios capítulo 5. E vamos ler o versículo 14. Diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pode fechar sua Bíblia e pode sentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite para, junto com os irmãos, adorar o nome do Senhor Jesus. Nós temos sido abençoados durante todos esses dias, porque o Espírito Santo tem se feito presente em nosso meio. Nessa noite não será diferente. É claro que estamos num clima propício, porque o trabalho é um trabalho de cunho missionário. E todo crente assembleiano sabe que missões está no coração de Deus e tem que estar no nosso coração. Cada coração com Jesus é um missionário, e cada coração sem Jesus é um campo missionário. Eu estava na tarde desse dia pensando acerca do tema que nós escolhemos para este trabalho. Nós, quando eu digo, é o Departamento de Missões, de Evangelismo, através da Superintendência. E o tema aí de fazer missões, revestidos com o fogo do Espírito Santo para fazer missões. Amados irmãos, eu estava pensando o porquê do amortecimento hoje global, no âmbito da igreja, quando nós poderíamos certamente ter um número, quem sabe, multiplicado por muitas vezes ao número que temos hoje de missionários efetivos no campo de missões. E eu cheguei à seguinte dura, porém verdadeira conclusão: há uma dormência em todos os sentidos de envio missionário. Nós temos estado ultimamente, digo nós, a Assembleia de Deus no Brasil, acomodados no assunto de missões. É bem verdade que quando lemos a história da igreja de Laodiceia, nós vemos Deus a inquirindo e lhe questionando acerca de quando ela mesma se posicionava acerca de si, dizendo: estou enriquecida, de nada tenho falta. E Deus então lhe adverte e lhe mostrando a real situação daquela igreja. Vejam, meus amados, a história de Pedro e João quando subiam ao templo para orar. E então eles veem um paralítico estendendo as mãos para eles, e eles dizem: não temos prata, não temos ouro, mas os que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E assim aconteceu. Nós vivemos hoje, meus irmãos, quando a igreja se enriqueceu muito no sentido de posses materiais e posses físicas, ao contrário do que na igreja primitiva. Nós vivemos hoje uma era de abastança financeira. Amados irmãos, e o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta há 2000 anos atrás aproximadamente, ele traria uma mensagem para a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, dizendo para o povo de Deus que deveria tomar um posicionamento diante do Senhor, certamente pela preocupação divina acerca da sua grandiosíssima obra. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, os irmãos conhecem a história, foi uma igreja poderosa, uma igreja reconhecida, uma igreja renomada, em que o Espírito de Deus tinha plena e total liberdade para operar no meio dos crentes. Porém, por dar vazões a algumas coisas, o povo de Éfeso começou a praticar práticas pagãs, se afastando de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a eles, diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meus irmãos, quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, mais propriamente o versículo de número 14, ele está literalmente dando uma ordem direta para a igreja de Éfeso. E esta ordem, despertai, ela é dada sempre para aqueles que estão em estado de sonolência, aqueles que estão adormecidos, aqueles que literalmente pegaram no sono,
Aqueles que outrora acordado, outrora em movimento, porém agora se encontram no sono. Meu irmão está dando microfonia, me dê um pouquinho mais de grave e tira um pouquinho dessa microfonia, senão eu vou judiar dos irmãos aqui atrás. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz a esta igreja que ele se encontrava no estado de sonolência. E esse estado de sonolência, certamente causado pela canseira espiritual e também uma canseira física. O apóstolo Paulo diz a eles no sentido de uma ordem para que eles despertem. Esta ordem é dada para aqueles que geralmente se encontram dormindo. Eu me lembro, meus irmãos, do ano de 1986, quando eu servi aqui no quartel do 20º Batalhão da Infantaria Brasileira. Eu me lembro que chegava perto das 6 horas da manhã, era dado o chamado toque de alvorada. E neste toque de alvorada, todas as pessoas que estavam dormindo dentro daquele aquartelamento militar precisavam ser despertados. Eles precisavam acordar, precisavam se despertar e, meus irmãos, aquele sono imediatamente desaparecia, porque os seus ouvidos eram invadidos por um barulho sonoro. É claro, bem verdade, que aqueles que estão dormindo precisam de algo para lhe despertar. Algumas pessoas precisam em casa de ter um despertador na cabeceira da sua cama. E esse despertador precisa ter um dispositivo chamado soneca, porque ele acorda, mas o sono é pesado, ele aproveita e dorme mais um pouquinho. E ali, dali 5 minutos, o despertador toca novamente para esta pessoa então despertar. Meus irmãos, mas existem muitos meios de despertadores hoje. Os rádios, relógios que a gente coloca na FM, que a gente gosta de ouvir e já acorda escutando, quem sabe, uma mensagem cantada, 107.5, 106.5, 88.5, ou se você preferir, 90.1 a FM que toca notícia. Mas você então acaba se despertando. Há pessoas que têm o seu sono tão liviano que eles, com qualquer barulhinho, eles se despertam. Qualquer toquezinho que acontece, eles se despertam. Mas em contrapartida existem outras pessoas que a casa pode cair. Ele mesmo diz assim: olha, o meu sono é tão pesado que a casa cai e eu não acordo. Eu acredito que a igreja de Éfeso vivia este tipo de sonolência. Era um sono que a casa estava caindo, a casa estava desmontando e eles estavam literalmente adormecidos. Não percebiam absolutamente nada. Aí você olha para mim e diz assim: pastor, mas aonde que a casa está caindo? Aonde que a casa está caindo? Eu convido você para dar uma voltinha pelo mundo que nós vivemos hoje e ver que todos os meios de telecomunicações, seja ele de radiodifusão ou pela imagem, ou até mesmo pela internet, a gente vai ver que a casa está caindo mesmo. É suicídios em todos os lados, sofrimentos múltiplos, proporcionado inclusive por pessoas que moram e residem na mesma casa. Esses dias, um fanático religioso dissidente da igreja menonita nos Estados Unidos matou pessoas inocentes porque dizia que estaria se vingando de um sofrimento de 20 anos atrás. Nós vivemos uma época de guerras e de rumores de guerras. Nós vivemos uma época em que a fome, a peste, as pragas estão disseminadas na nação brasileira e por todo este imenso globo terrestre. Vivemos uma época que os 6 bilhões e 100 milhões de habitantes do planeta Terra não podem, meus irmãos, descansar em paz. Precisamos de cada vez mais de dispositivos de segurança. É carro blindado, é cerca elétrica, é guarda-costa, é seguranças, é armamento nuclear. Meus irmãos, nunca se vendeu tanto armamento de guerra como nos dias de hoje que nós vivemos. Nós vivemos um
um dia que realmente a casa está caindo. A nação brasileira, que é o movimento pentecostal maior considerado no planeta Terra, vive hoje uma vergonha, porque a cada ano é notícia das páginas dos jornais renomados a nível mundial, porque detém o primeiro lugar na passeata gay na face da terra. E pessoas acomodadas dizem: não, nós vivemos uma época que tudo está bem, a igreja está expandindo, temos uma congregação em cada bairro, nós estamos vivendo uma época de abastança financeira, os crentes estão mais gordos, mais bem vestidos, mais folgados. Mas eu quero saber da presença do Espírito Santo sobre a sua vida, para você fazer esta obra necessária nesta última hora. Levante sua mão um instante de glória a Deus. Dos nossos olhos, como no dia que nós vivemos. Eu não sei como é que alguém se diz